Uma boa noite a todos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro da carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 19. Quantos irmãos procuram aí a mensagem, a palavra de Deus? Eu queria agradecer aos nossos pastores pela honra que me concede de pregar a palavra de Deus. Eu me sinto muito feliz por esse momento. Eu me sinto muito honrado. Eu me lembro de onde eu vim. E eu olho para onde eu estou, Kleber. E realmente eu acredito que são poucas as coisas que eu ainda preciso nessa vida. Porque da onde eu saí, é muito difícil que as pessoas saiam. Mas eu louvo ao Cordeiro de Deus. Eu louvo ao Espírito Santo de Deus, que foi me buscar. E eu ouvi a sua voz. E aqui eu estou nesta noite, para glorificar e bendizer ao Senhor. Também queria agradecer a minha esposa. Ela está lá em cima com meu filho. E dizer que eu vou ser obrigado a falar isso, minha esposa. Porque o pessoal põe a gente no estreito, os irmãos vêm aqui pregar, e depois as esposas cobram em casa. Diz, o dia que você pregar e não falar isso, você já viu, então, é a esposa mais linda do mundo, meu filho é o filho mais abençoado do mundo, fica quietinho aí, filho, senão a pastora vai me dar bronca. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos continuar o culto que iniciou-se na escola bíblica dominical. E eu venho aqui nesta noite somente para concluir aquilo que já foi iniciado. A adoração ao Espírito Santo, ela já foi começada. A adoração ao Deus Espírito Santo já se iniciou. E eu estou aqui impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, para poder pregar a palavra sobre aquele que está aqui e que estará conosco até a consumação dos tempos. E a palavra diz assim: não apagueis o Espírito de Deus. Ou em algumas traduções, não extingais o Espírito Santo, ou não apaguem ao Espírito Santo. Hoje falaremos daquele que muitos dizem ser o terceiro da Trindade. Fatiam e colocam como se ele fosse o menor da Trindade. Mas como eu disse, muitos vão dizer, mas aqueles que compreendem, entendem a palavra do Senhor, vai compreender que não há essa divisão no reino, não há essa divisão na glória, não há essa divisão da Trindade. Eu me lembro que em uma outra ministração eu falei a respeito da pericorese. Eu não sei se os irmãos vão se recordar. A pericorese é uma palavra que significa dança, coreografia, peri, um ao lado do outro, um em volta do outro, corese, coreografia, dançar. É a dança da Trindade, unificada desde a eternidade, um não sendo maior do que o outro, um não desejando ser melhor do que o outro.
enquanto eles bailam entre um e o outro, em volta de um e o outro, em um momento da história, um se encontra em evidência, como podemos ver lá no Antigo Testamento, nos livros veterotestamentários, que quem está em evidência, embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja em todo o tempo na palavra, na Bíblia, fazendo esta dança, nós conseguimos enxergar a triunidade, ou conseguimos enxergar o Pai exercendo e estando em mais evidência no Antigo Testamento. Embora em alguns momentos nós vamos ver em teofanias ou em outros meios e métodos que ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão operando da mesma forma. É como nós encontramos nos dias de hoje. Talvez nós nos achemos melhor do que uns outros. Eu, esses dias, tive uma visão, pastora. Esses dias eu tive uma visão, pastor. Eu estava ali e eu olhava para esse púlpito e aqui não tinha nada. Instrumentos, cadeiras, não tinha absolutamente nada. Mas em volta desse púlpito, ele havia cordas, como cordas de ringue. Como se aqui fosse um campo de batalha, como se aqui fosse um lugar onde as pessoas estariam lutando, um lugar pronto para haver uma luta, uma guerra. E aonde há um vencedor, sempre haverá um perdedor. Mas o Espírito Santo, ele me invadiu e ele disse: você quer uma revelação a respeito do que eu estou te mostrando? Não é que as pessoas estão se combatendo para ser melhor, ou se estiver acontecendo isso, que nesta noite nós venhamos olhar e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas, para que isso seja banido do nosso meio. Enquanto estamos aqui em um membro, em um corpo reunido para adorar e santificar ao Cordeiro de Deus, ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém. Ninguém está aqui para vencer a ninguém. Nós estamos aqui unicamente, exclusivamente para adorar ao Cordeiro de Deus que reina para todo sempre. Não é um campo de batalha. Irmão, sempre terá alguém em evidência. É isso, essa dança da triunidade, um bailando em volta do outro, e ninguém desejando se aparecer mais do que o outro, em um mesmo som, em uma mesma sintonia, em um mesmo bailado. Uma hora o Pai está em evidência, outra hora o Filho está em evidência, outra hora o Espírito Santo está em evidência. E é esta lição que neste momento eu quero trazer para os nossos corações. Não importa se é aqui em cima, não importa se é aí embaixo, meu irmão, entregue-se ao Salvador, entregue-se ao Espírito Santo, para que Ele te conduza. E se o irmão estiver em evidência, tudo bem, adore ao Senhor, glorifique a Deus, ore por Ele, abençoe a Ele, porque em um momento você também estará em evidência. E o desejo que estará em seu coração será de que o irmão faça o mesmo. Nós não estamos combatendo ninguém a não ser o adversário das nossas almas. A pastora no início, aliás, no final da escola bíblica, nós terminamos com uma frase. E eu, ingenuamente, peguei, construí o meu sermão. Eu nunca coloquei um tema, mas hoje eu coloquei um tema, um título: sem o Espírito Santo não vamos a lugar nenhum. Interessante que a pastora já falou aqui há momentos atrás sobre isso. Eu quero deixar apenas uma ressalva nesta colocação, e não corrigindo o que foi dito pela pastora, nem na parte da manhã e nem agora. Sem o Espírito Santo, nós vamos sim a alguns lugares. Principalmente um lugar aonde Jesus falou muito sobre ele.
a um lugar de tormento, a um lugar de dor, de sofrimento, a um lugar aonde nós não nos encontraremos com Jesus, aonde nós não sentiremos a presença do Pai Eterno, aonde nós não ouviremos a voz consoladora do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo, ele tem se desenvolvido e tentado e feito de todas as formas o convencimento para que você o receba, para que você permaneça, para que você continue. Mas parece que há uma luta, parece que há um ringue montado em nossa volta e que nós vivemos combatendo. E os inimigos que nós estamos combatendo não é mais o inimigo, não é mais a carne, não é mais o mundo, mas estamos combatendo contra os nossos próprios irmãos, aqueles que nós deveríamos amar, aqueles que nós deveríamos estender o nosso ombro e permitir que eles chorassem no momento de dor e de sofrimento. Não extingais ao Espírito Santo, não apague ao Espírito Santo que está aí dentro de você. E eu fico maravilhado, porque se a palavra diz, não apagueis o Espírito Santo, significa que há como eu apagar o Espírito Santo. Há como eu jogar um balde de água fria nele e não sentir mais nada. Sabe, irmãos, aquelas pessoas que não conseguem, por mais que elas tentem e se esforcem, elas não conseguem sentir mais nada. Porque o Espírito Santo, ele foi extinguido, ele foi banido, ele foi posto para fora das nossas vidas. Mas em nome de Jesus há uma boa notícia nesta noite. Há uma igreja santa, pura, imaculada, em Santo André, no Parque das Nações, no Parque Novo Oratório, aqui no Parque Capuava, que há homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus e que não permite que seja extinguido, mas antes essa chama abrasadora, ela cada vez mais incendeia aos corações daqueles que se prostram, que se entregam, que se envolvem, que permitem que o Espírito Santo trabalhe da sua forma. Paulo, ele escreve esta carta e a igreja de Tessalônica, ela está passando por alguns problemas, como todas as outras igrejas fundadas por Paulo, ela passou. Essa igreja, ela tem alguns problemas. Parece que quando nós olhamos para trás, nós queremos retornar e dizemos, mas as igrejas primitivas, nós precisaríamos voltar e ser como as igrejas primitivas. Mas as igrejas primitivas eram cheias de problema. Nós precisamos viver o nosso momento e fazer aquilo que o Espírito Santo colocou para que nós façamos nessa parte da nossa história e não voltar lá atrás e ser aqueles que já fizeram a tua parte. Nós precisamos agora fazer a nossa. E para isso nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ou nós não chegaremos a lugar nenhum, a não ser aquele a qual eu já citei. Para podermos entender o que o apóstolo Paulo está escrevendo, não apaguem ou não extingam ao Espírito Santo. Não apagar está no modo imperativo, negativo. É uma ordenança e não apenas uma sugestão. O Espírito Santo, ele é vital para a vida cristã, mas se não entendermos, não poderemos praticar aquilo que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. O primeiro ato do Espírito Santo é salvar os homens. É convencer os homens do seu pecado, da justiça e do juízo. O primeiro ato do Espírito Santo foi invadir o teu ser, seja lá onde você estava. Bater na porta do teu coração, soprar nos teus ouvidos e te convencer
de que há um Cristo, há um Salvador, há um Messias, há um Rei, há um Senhor que tem uma promessa, que nos oferta e nos oferece algo muito melhor do que tudo que nós vivemos e tudo que nós vamos viver ainda aqui nesta terra. Algo que os nossos olhos não viram, que o nosso coração não sentiu, que não subiu ao coração do homem, mas que está lá preparado para aqueles que permanecerem fiéis até o fim, podendo servir a Deus em espírito e em verdade. Paulo, então, ele vai dizer: não extingais, porque o problema daquela igreja era que alguns que tinham se envolvido, se entregado ao Senhor, estavam ainda em algumas práticas errôneas, práticas sexuais, práticas mundanas, mas havia algo que perturbava demais o coração daquela igreja, daquele povo, daquela comunidade. Alguns haviam sido mortos, porque serviam ao Cristo ressurreto, ao Cristo da cruz, ao Cristo Salvador, ao Messias. E eles estavam pensando entre si: mas e aqueles que morreram antes da vinda de Jesus? Será que eles também serão salvos? Estava ocorrendo que esse problema já tinha se inflamado. E Paulo, então, ele escreve esta carta, falando sobre esses problemas e também dizendo sobre a vinda de Jesus, acalmando o coração dos homens, acalmando o coração daquela comunidade, explicando que Jesus, ele viria, e aqueles que dormem no Senhor ressuscitariam primeiro, e depois aqueles que estivessem vivos seriam levados, estariam com o Senhor. E esse é o pano de fundo para esse versículo. Então, vai incentivar, Paulo vai escrever dizendo: olha, incentive uns aos outros, anime uns aos outros, estejam próximos uns dos outros, amem uns aos outros, porque os problemas que vocês têm vivido, eu sei que vocês já são convertidos, mas problemas todos nós temos, e às vezes até uma dificuldade, uma briga em relação à nossa fé. E aí, nós vamos compreender, mas da onde Paulo, ele tirou? De onde Paulo tirou? Não apaguem o Espírito Santo. E quando nós olhamos para esta palavra, não apagar, nos remete logo a fogo. Todo pentecostal, ele gosta muito disso. Fogo. Todo pentecostal, ele gosta de que a chama arda em si, e que o Espírito Santo, ele se mova, e faça com que também os homens se alegrem, e aquilo que está dentro de si, não consegue suportar dentro do teu interior, então é exposto para fora, como sinal de alegria, como sinal de obediência, de amor, como sinal de prontidão e de obediência àquele que é e sempre será o Espírito Santo de Deus, que nós não podemos extinguir. Primeiro aquele que nos convence, que nos trouxe até aqui, depois aquele que nos enche, aquele que nos reveste. E falando em revestimento, eu trabalho com revestimento, então eu posso explicar isso de uma forma mais técnica. Quando esta igreja foi levantada, a estrutura ficou de pé, os blocos foram colocados, já havia uma parede. E aí depois vem o acabamento, vem um reboco, e aí por último se colocaram aquilo que nós dizemos e chamamos de porcelanato, essas coisas maravilhosas que estão colocadas aí. As paredes já existem, mas há um revestimento para poder fortalecer as paredes,
para que elas não se danifiquem facilmente, para que elas não se destruam rapidamente, para que elas tenham um brilho, para que elas tenham força, para que elas sustentem e ajudem até segurar a estrutura que são os tijolos. O Espírito Santo na vida do crente é mais ou menos isso. Você ouve a palavra do Senhor, o Espírito Santo te convence, você levanta a sua mão, começa a frequentar um culto, e aí você acredita que somente isso está bom, mas não. Aí vem o revestimento, o Espírito Santo vem e Ele te reveste para você fazer aquilo que você nunca fez, para você ir a lugar aonde você nunca foi, para você falar aquilo que você nunca disse. Todos nós precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo de Deus. É aquele que está aqui nesta noite, é aquele que quer pegar você e revestir totalmente a tua pessoa, para que você não somente vá, não somente faça, mas para que você entenda quem é o Senhor. E o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Como eu posso lembrar de Jesus Cristo? Como eu posso lembrar do seu sacrifício? Como eu posso lembrar dos seus milagres, se o Espírito Santo não está jorrando dentro de mim como uma fonte de água viva? Como eu posso entender o que o Senhor quer para a minha vida, se o Espírito Santo não estiver habitando aqui dentro do meu interior? Os homens estão querendo tantas coisas, mas estão esquecendo de pedir o essencial, que é o revestimento, que é aceitar que há o Espírito Santo, um consolador, um ajudador que vai fazer você caminhar e transpassar obstáculos que talvez sem Ele você jamais conseguiria. Ou melhor dizendo, talvez não, você não conseguiria. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que olha para você e mexe com o seu interior. É o Espírito Santo que te aponta quando você olha para as pessoas e só vê defeito nelas. E em algum momento Ele olha e diz: mas e os seus? Aonde estão os seus? Você fala dos outros, mas eu quero saber dos seus, porque eu quero te ajudar. Eu quero te convencer de que você está andando no caminho errado. Eu quero te convencer que os caminhos que você tem trilhado são caminhos de morte e não caminhos de paz. Que os caminhos que vocês têm trilhado não são caminhos de alegria e de satisfação em mim, mas são caminhos que vão levá-los à perdição. Quantas pessoas estão aqui em nosso meio com o coração aflito, e não vem nem aqui buscar algo material, não. São pessoas que já têm a sua satisfação material, mas pessoas que não conseguem dormir, porque o seu coração está aflito. A paz não existe em seu interior. Não existe paz em casa, não existe paz no trabalho, não existe paz nos estudos, na escola. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, Ele vem para dizer que Ele vai colocar e vai transformar a sua vida. Ele vai colocar paz no seu interior. Ele vai permitir que você durma. Ele vai deixar com que você estabeleça na sua vida um momento de paz e alegria. Mas para isso é necessário que o seu melhor amigo não é o seu marido. O seu melhor amigo não é a sua esposa. O seu melhor amigo não é seus filhos, não são os seus filhos. Não são aqueles que moram em outras casas, não. O seu melhor amigo se chama Espírito Santo de Deus. É aquele que está com você não somente quando os holofotes brilham. É aquele que está com você não somente quando a tua conta bancária ela está gorda. O Espírito Santo, Ele está com você também nos momentos de dor, de aflição, de angústia.
Jesus ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro, o Consolador amado, para que ele esteja convosco até o final dos séculos. Quando você chora no seu leito imaculado, e que ninguém vê e ninguém sabe, porque é só uma relação entre você e Deus. Às vezes você se esconde da sua família, às vezes você se esconde do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos, e vai chorar em um canto isolado, para não demonstrar a eles a sua fraqueza. Sabe, irmão, há pessoas que se encontram assim, desse jeito, porque não entenderam ainda que habita dentro delas um homem Deus, que pode, quer e livra os homens de todas as aflições da sua alma. Jesus ele vai e diz: olha, eu enviarei a outro, porque não tem como o Deus homem se fragmentar e estar habitando em cada lugar, porque embora ele seja Deus, ele está também em sua humanidade. Mas quando ele diz: olha, eu vou, e eu vou enviar outro em meu lugar. Quando se fala outro, está se falando outro igual a mim, um ser igual a mim, onipotente, onipresente, onisciente, aquele que olha dentro do seu interior e reconhece as suas falhas, as suas necessidades, mas também as suas vitórias. E aí, quando nós olhamos lá para Atos dos Apóstolos, a promessa da descida do Espírito Santo, ela vem. E aí agora, há um Deus, homem, um ser existente que chora. A Bíblia vai dizer que ele chora com gemidos inexprimíveis. Então ele não é apenas uma força, ele não é apenas um ser qualquer. Ele é uma pessoa. É uma pessoa que pode se fragmentar, é uma pessoa que pode se dividir, é um Deus, pessoa, que agora habita e se divide, para poder habitar dentro de cada um de nós. Eu não sei como o homem pode desejar coisa maior. O homem quer buscar apenas as coisas deste mundo, e o próprio apóstolo vai dizer que se eu buscar somente as coisas deste mundo, eu serei o mais miserável dos homens. Mas o Espírito Santo, nesta noite, ele quer nos alertar e dizer: ei, eu também estou aqui, eu também sou Deus, eu não quero tomar o lugar de ninguém, mas eu também estou aqui, eu também desejo ser adorado, eu também desejo ser aclamado, eu também desejo ouvir a tua voz, eu também desejo estar com você. Parece que ele foi abandonado e colocado em um canto, e nós só conseguimos enxergar dentro da triunidade o Pai e o Filho, mas aquele que convence, aquele que ama, aquele que acolhe, o ajudador, o consolador, aquele que consola a sua dor, ele está aqui nesta noite, dizendo a mim e a você, que ele estará conosco, até a consumação dos tempos. Quando nós falamos a respeito do fogo, e não abafar ao Espírito Santo, o apóstolo Paulo em suas epístolas faz muitas referências de fundamentos do Antigo Testamento. Obviamente, com a devida aplicação dentro da Nova Aliança, mas sem nunca deixar de nos levar a uma conclusão. O Antigo Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo, ele explica o Antigo Testamento. A tipologia do tabernáculo, nós vamos ver lá em Êxodo, quando Deus, ele coloca para Moisés e dita para Moisés como deveria ser o tabernáculo. E quando nós olhamos para esse tabernáculo, nós entendemos que também é uma tipologia de Cristo.
Exemplo, a arca da aliança, ela é feita de madeira e revestida de ouro. A tipologia do ouro, o significado do ouro é poder, força, glória, majestade. A simbologia da madeira é humanidade, é alguém humano. Então, quando nós olhamos para a arca da aliança, nós vemos Cristo como um homem revestido de poder e glória. Um homem que se fez carne, um homem que se fez maldito, um homem que deixou toda a sua glória, desceu até aqui para se tornar o pior dos homens, apenas para que eu e você estivesse aqui nesta noite, para entender através do Espírito Santo de Deus, que há um rei e há alguém que está preparando um lugar para que aonde ele esteja, estejamos também. Há um reino preparado, há um lugar reservado para aqueles que permanecerem fiéis, para aqueles que continuarem crendo, para aqueles que continuarem devotando a sua vida ao Senhor e Criador. Mas para isso, precisamos compreender que só vamos chegar lá se o Espírito Santo estiver habitando dentro de nós, porque senão seremos simplesmente cadáveres a céu aberto, andando e na maioria das vezes, em alguns momentos, glorificando, achando que estamos fazendo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, mas sem o Espírito Santo de Deus, são apenas palavras jogadas ao vento. Olhamos aí tanta gente nos dias de hoje falando a respeito da Bíblia, falando a respeito de Deus, Jesus e o Espírito Santo. E na verdade eles nem creem em nada disso. Mas são pessoas formadas, intelectuais, que só têm conhecimento nas palavras, mas no coração está completamente vazio, porque não tem o Senhor Espírito Santo habitando dentro deles. E aí nós vamos entender que dentro do tabernáculo há um candelabro que em hebraico se chama menorá. Esse candelabro ele tem uma haste principal e do lado direito e do lado esquerdo há umas 3 hastes. E essa haste principal é que alimenta as outras 3 hastes. Há um cálice em cada boca dessa menorá. E ali é depositado o óleo. Ali é depositado o azeite puro. E através daquela haste principal é que ela vai dividindo e vai compartilhando o seu azeite para aqueles que estão à sua volta. É uma lição que nós precisamos aprender desta noite. O Espírito Santo é a haste principal da vida cristã. E é Ele, é através dele que todo o ser humano, todos aqueles que se dizem envolvidos através do seu próprio Espírito, é que vão conseguir se encher e acender as lâmpadas que existem em cada um de nós. É ali que são acesos os pavis todas as tardes, de todos os dias, para que não falte luz, para que não falte claridade. É o Espírito Santo que traz essa claridade em nossas vidas, e não somente para que nós nos tornemos pessoas insensíveis e não olhemos à nossa volta, compreendendo que aquilo que está nos aquecendo, aquilo que está nos alimentando, aquilo que está nos dando vida, aquilo que está nos trazendo a luz, não seja dividido com quem está ao nosso lado esquerdo ou ao nosso lado direito. Parece que o mundo está totalmente polarizado. Parece que as igrejas hoje se polarizaram. Não querendo dizer que isso caiba a todas as igrejas, mas parece que as pessoas se dividem.
Parece que ele gosta mais de fulano de tal e, portanto, ele fica do lado de lá. Parece que alguns eles consideram e gostam mais daqueles que estão do lado de cá. E então, portanto, eles vão ficar do lado de cá. Mas como eu falei a respeito da menorá, é o centro, é a haste do meio que vai alimentar todos os que estão à tua volta. Não é direita, não é esquerda, mas é o centro, é o alvo, é o Senhor, é aquele que morreu por mim e por você, que é o nosso alvo e o nosso objetivo. Se você continuar, se eu continuar olhando para os homens, nós haveremos de cair. Mas se aquela haste principal que põe o fogo do Espírito Santo em meu interior continuar acesa, eu não vou olhar mais para as pessoas, e o meu olhar estará todo voltado para aquele que é o Senhor de toda a minha vida. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus para todo sempre. É o fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu me recordo que eles foram jogados em uma fornalha de fogo ardente, e foi pedido que aquecesse 7 vezes mais. Forjadores vão conhecer muito bem sobre isso. Não sei se aqui em nosso meio há algum forjador, mas para você construir uma ferramenta, se você apenas colocar aço nela, ela vai ficar tão dura, tão firme, tão sólida, que quando você for utilizá-la, de tão dura que ela vai acabar se quebrando. Então os forjadores, eles misturam o aço com o carbono, que é um pouco mais flexível. E aí eles colocam no fogo, tiram do fogo, batem para poder moldar uma ferramenta, colocam no fogo, tiram do fogo, batem para que ela seja forjada e formada, até que chegue ao seu final. Mas o carbono, ele serve para dar flexibilidade, e ele tira um pouco a dureza do aço. Sabe quem é esse carbono? É o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Pessoas duras, pessoas arrogantes, pessoas altivas, pessoas que olham para os outros com desprezo e olham de cima para baixo, são pessoas duras que talvez já extinguiram e apagaram o Espírito Santo de Deus de suas vidas. Mas hoje o carbono, ele vem até aqui nós, ele desce até aqui nós para poder nos forjar e nos deixar um pouco mais flexíveis e maleáveis, para que o Espírito Santo conclua aquilo que Ele quer em nossas vidas. Apanha fogo, apanha fogo, apanha fogo. Jesus, ele vai dizer que os discípulos, eles não poderiam receber o batismo que ele iria receber. Está chegando o seu momento. Jesus vai subir na cruz. Não é Roma que vai colocar. Não é o judeu que vai colocar. É Jesus que vai subir na cruz para concluir o projeto do Pai, o projeto de salvação. Ele sabe o que ele vai sentir e o que ele vai passar. Ele sabe que ele vai precisar e ele já está sendo forjado. Mas esse momento de pôr no fogo e apanhar, esse momento de pôr no fogo e ser massacrado, traz ao homem Jesus um sentimento de dor. Lembra? O cálice na menorá, que é colocado
E por ali é derramado o azeite vai descendo e espalhando, para poder alimentar os outros, para que a luz fique acesa, e o sacerdote, quando adentrar ao tabernáculo, ele tem a claridade para poder concluir o seu trabalho. Há um momento em que Jesus, lá no Calvário, há um momento em que Jesus, lá no Getsêmani, ele orando e suando sangue, ele vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou ele está dizendo: Pai, eu entendo que eu sou a haste principal e que através de mim a chama vai acender em toda uma humanidade, mas eu estou com tanto medo, Senhor. Eu estou com tanto medo, Senhor. Não pode tirar de mim este cálice, para que eu não conclua e haja um outro modo. Mas o Espírito Santo invade a ele. O Espírito Santo toma o ser de Jesus Cristo, Deus homem, e diz: Senhor, mas antes, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. É o Espírito Santo de Deus, é que guia os homens, é que mostra aos homens o caminho a seguir, é que mostra o caminho para os homens continuar, ainda que este caminho seja de dor. E aí Jesus vai dizer que não é o momento, e eles não vão ser batizados, porque esse batismo de fogo, só quem pode receber é Jesus Cristo naquele momento. Eles ainda precisam passar por um momento em que, já foi citado aqui, lá em Atos dos Apóstolos, diz que um vento, ouviram como um vento impetuoso. E eu fico maravilhado com isso, porque o que nós trazemos e enxergamos à primeira vista é que os homens vão ser batizados e vão falar em línguas, e vai ser uma maravilha. Mas antes de tudo isso acontecer, eles ouvem um vento. Antes de tudo, antes de ver, antes de provar, antes de falar, antes de pronunciar, antes de ir, eles ouvem. Não adianta nós queremos apenas ir, não adianta nós apenas queremos fazer, não apenas nós queremos somente mostrar para os outros que somos cheios do Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, mas antes nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, mostrando o que Ele quer para as nossas vidas. Não é apenas ir. Nós nos alegramos sim de sermos cheios do Espírito Santo e falar em língua e pular, em profetizar, mas antes de tudo isso, é necessário que nós ouçamos. É necessário ouvir a voz do Espírito Santo sussurrando em nosso ser, em nosso coração, dizendo: espere, ou avance, ou sim, ou não, ou quero, ou não quero, ou vou dar, ou não vou dar, vou te encher, mas não é a hora ainda. É a voz do Espírito Santo, é o nosso baluarte, é o nosso ponto de equilíbrio para continuar a nossa jornada. É o Espírito Santo que vai nos conduzir para o caminho da verdade, é Ele que vai nos encher e trazer a esperança em nosso coração, nos mostrando quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, como nós devemos fazer e agir até que Ele venha. É o Espírito Santo de Deus que nos enche de alegria quando nós ouvimos falar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É o Espírito Santo que enche-nos de alegria quando nós ouvimos que o irmão foi abençoado, e nós nos alegramos junto com ele, porque o Espírito Santo de
de Deus que habita em mim, também habita nele. É o Espírito Santo de Deus que faz com que eu abrace e olhe para aquele que está precisando e necessitando de uma ajuda. É o Espírito Santo que é o nosso guia. É o Espírito Santo que é o nosso Senhor. É o Espírito Santo que é o nosso Redentor. Sadraque, Mesaque e Abidnego, não foi isso que eu disse? Eles foram jogados. Mas por que eles estão em uma fornalha? São homens tementes a Deus, mas o Espírito Santo está os forjando. O Espírito Santo está os convencendo que independente de qualquer coisa, vale a pena ir até o final. Que independente de qualquer coisa, vale a pena servir ao nosso Senhor. Que independente de qualquer coisa, vale a pena permanecer. Que independente de qualquer coisa, vale a pena acreditar que Ele está lá, apenas aguardando um momento de vir nos buscar. Não é isso, Dani? Falamos sobre isso e eu pedi permissão para ele. Às vezes nós estamos muito enraizados aqui na terra. As nossas raízes estão se desenhando e cavando cada vez mais fundo, para que nós não nos entreguemos ao Espírito Santo. E as raízes vão se conectando lá embaixo, se entrelaçando, para que nós, tudo que olhemos, seja numa perspectiva daqui, dessa terra. Mas quando nós olhamos para outro lugar que está além, nós podemos enxergar que há uma vida, que há algo tão melhor, que vale a pena continuar lutando por tudo isso. Vale a pena, Dani? Vale a pena, meu querido? Nós falamos sobre isso. Nós ainda teremos que lutar para chegar até lá. Nós teremos que perseverar para chegar até lá. Nós teremos que vencer o inimigo, a carne e o mundo, para chegar até lá. Mas há alguém que já está lá, Dani. Há alguém que está somente te esperando, a você e a sua esposa. E é o Espírito Santo de Deus que traz essa convicção e essa alegria de que se eu perseverava, agora que eu vou perseverar muito mais, porque há alguém lá me aguardando. É o Espírito Santo que move o homem a crer em coisas inimagináveis, em coisas que parecem ser loucura aos homens, mas que estão bem ali. Chegando ao final, quando você e eu estamos cheios do Espírito Santo, não há barreiras, não há impedimentos que possam nos barrar de avançar. Irmão, quem foi que disse a você que para adorar você tem que ter uma conta bancária gorda? Quem foi que disse a você que para você adorar você precisa ter saúde? Quem foi que disse que para você adorar ao Senhor e ser movido pelo Espírito Santo de Deus, as coisas têm que estar tudo dando certo lá no teu lar? Afinal de contas, quem foi que disse que tudo tem que estar andando para frente na sua vida para que você adore ao Cordeiro de Deus? Mas alguém entendeu isso e escreveu um hino dizendo: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e da doce harpa a melodia se ouviu na escuridão. Independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando, o Espírito Santo de Deus se moverá dentro de você, trazendo a certeza
certeza que tudo isso em um momento vai passar, que nada é para sempre, que o Senhor, Ele tem um momento de dizer chega, de dizer basta, de dizer foi até aqui. A partir de agora eu abençoarei a tua vida, a partir de agora eu trarei paz ao teu coração, a partir de agora eu darei um refrigério para a sua alma, para que você compreenda e glorifique a mim, que sou o Deus de toda eternidade e nunca te abandonei. Talvez aqui alguém nesse momento diga: tudo bem, Cristiano, tudo bem, eu estou entendendo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar a adorar a esse Espírito Santo. Eu vou deixar Ele trabalhar em meu interior, ainda que eu volte para casa e quando eu chegar lá e abrir a porta, eu encontre os problemas, ainda eu encontre as dificuldades, ainda que eu volte e a dor continue, eu continuarei adorando ao meu Senhor, porque lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, está escrito assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei, o Deus da minha vida é o Senhor e Salvador, que quer abençoar a tua vida. Louvado seja o Cordeiro de Deus, louvado seja para todo sempre. Nefranatia sine, cresto nevromópia, enchissessa medovrani. É o Deus Criador, é o Espírito Santo, que quer te convencer da justiça, do pecado e do juízo, mas que também quer te encher com o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que quer mover em você e trazer à existência o dom de línguas, quer trazer à existência o dom de cura, quer trazer à existência o dom de discernimento, quer trazer todos os dons que Ele tem para compartilhar. Basta que creiamos e o nome de Deus será glorificado para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se colocar de pé, por gentileza.